Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Ei você, seguidor, seguidora, leitora do Portal da Holanda. Eu sou Humberto Amorim, estou de volta. Hoje é terça-feira, né? Todo mundo aí já ainda em ritmo de início de semana. E nós aqui recebemos hoje, na Hora do H, uma grande personalidade, um cavalheiro, uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele e principalmente por causa da grande responsabilidade que ele carrega nos ombros e de forma voluntária. É a pura paixão, a sua profissão, as atividades que envolvem ser presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Amazonas, o Sinduscon. E eu quero então apresentar para quem ainda não conhece o presidente que está aqui ao meu lado. É uma pessoa, como eu estou dizendo para vocês, ele é cheio de atividades. O Frank do Carmo Souza está aqui com a gente e o Frank vem contar para todos nós, sabe o quê? Uma trajetória de sucesso, mas que requisitou dessas pessoas todas envolvidas hoje, ontem e anteontem, e que se envolveram com o Sinduscon, muito esforço, muito empenho, muito desempenho, porque o Sinduscon acaba de completar 42 anos de atividades aqui no nosso estado. E é com o presidente Frank que nós vamos conversar a partir de agora. Presidente e caro amigo, que honra, privilégio recebê-lo aqui na Hora do H. Muito legal que você veio. Eu estava ansioso com a tua chegada aí. Muito bom. Muito obrigado. Satisfação é minha poder falar um pouco sobre esses 42 anos de trabalho do Sinduscon e de todo o trabalho que a gente realiza de forma voluntária e para a melhoria da nossa cidade. Tudo passa pela construção civil, então é importante dizer para a sociedade aquilo que a gente realiza, como a gente defende as causas de vários setores da construção civil, tanto imobiliário, obras públicas, infraestrutura, tudo que está ligado a qualquer construção do estado do Amazonas passa pelo Sinduscon e a gente está lá para tratar isso aí, né? A gente tem uma trajetória aí desses 42 anos entre 8 presidentes, eu sou o 8º presidente, já estou há quase 6 anos, fim do ano faz 6 anos, e por uma razão muito específica... Tu estás no segundo mandato, não é? Estou no segundo mandato, mas assim, eu fiz uma mudança de estatuto, todo presidente da entidade, ele tinha 3 anos e com renovação de mais 3. E eu mudei o estatuto, agora vai ser um período só de mandato de 4 anos, então... Como eu estava no cargo primeiro tempo, eu vou ficar 7 anos e mais um ano, termino no fim de 2022, termino o meu segundo mandato. Então, é realmente um trabalho que parece assim, que tem pouca situação a resolver, mas aparece muitas situações, ele tem que estar muito envolvido na parte política, institucional, técnica, legal, é muita coisa que realmente social. E daí eu acredito que vai bater um papinho sobre isso, mas é muita entidade ligada, muito trabalho ligado a tudo isso. E muitas vezes é importante vir a conversar com as pessoas que estão na mídia, que divulgam isso ao público, para eles entenderem um pouco o que faz a entidade sindical, há uma conotação que o sindicato é uma coisa sindicalista, é uma coisa, principalmente se ele for laboral. Mas no nosso caso é empresarial, então é muito benefício à sociedade que a gente trabalha. É uma organização empresarial, né? Empresarial. Que envolve os empresários e pessoas que atuam geralmente à frente das empresas. Que atuam à frente das empresas e na melhoria da cidade, né? Porque, o trabalho que as empresas fazem é muito mais cobrado do que aquelas empresas que não são filiadas, associadas, que não têm compromisso maior, porque as maiores empresas que atuam na cidade de Manaus, mudando a característica da cidade de Manaus, são associadas. Então, essas empresas, naturalmente, elas têm uma responsabilidade maior e têm as maiores dificuldades, que é onde o sindicato atua para melhoria desses trâmites, velocidade, produtividade, qualidade. Presidente, tudo isso está no range. Quantas empresas, presidente, hoje estão afiliadas ao Sinduscon? É uma média de 100 empresas, são filiadas de variados portes. 100 empresas?
A gente costuma dizer... E são de vários setores ou somente direcionado na construção civil? De vários setores. É isso aí, setor imobiliário e obras públicas. Daí, dentro desse segmento de obras públicas ou imobiliárias, existem as divisões. Tipo assim, empresas imobiliárias que trabalham no habitação econômica, interesse social, empresas que não trabalham nesse setor, só trabalham com particular, empresas que trabalham de obras comerciais. Nas obras públicas tem especialista em pontes, especialista em hospitais, até porque existe a questão do acervo de cada empresa. As empresas elas têm um acervo próprio, que cada uma normalmente tem uma especialidade nisso, né? Como, por exemplo, você tem umas grandes empresas que elas já trabalham com alta produtividade, forma metálica, construção em série, velocidade, porque muitas vezes não paga a conta se não tiver essa velocidade. Entendo. Tu és engenheiro civil por formação. Eu sou engenheiro civil por formação. Frank, eu vivenciei uma época aqui em Manaus que o único edifício era o edifício do IAPETEC. Então, não tinha outro edifício, e pouca gente sabe, mas dia de domingo ou sábado, as mães levavam os filhos para dar uma volta no elevador, porque era o único elevador da cidade, e quando a gente falava em elevador, a gente queria dar uma volta no elevador do IAPETEC. Frank, o que aconteceu com Manaus, né? A partir dessa época que só tinha um IAPETEC, aí o amazonense viajava para São Paulo, lá, e quando chegava lá de cima, no avião que olhava, dizia, puxa, São Paulo está cheio de IAPETEC. Então, como foi que iniciou-se, Frank, essa revolução? Hoje Manaus é uma cidade que tem aquela imagem cosmopolitana, com muitos edifícios, etc. Conta um pouco desse início, né? Dessa semente que tornou Manaus hoje uma cidade como ela é, totalmente cheia, muito vertical. É isso mesmo? Na realidade, a evolução das cidades em geral no mundo todo, né? Há uma tendência à verticalização, porque as cidades tendem a se tornar mais adensadas, ou seja, tudo que você quer está próximo ali, e uma maneira de você estar com tudo isso próximo é verticalizar. Mas existem vários componentes que estão nessa tratativa, né? Um deles é a segurança, né? Quando você, como era antigamente, nessa época que se fala, espraiado a cidade, casa e tal, e sofria muito essa questão da segurança. Então, quando você faz um edifício, você começa a botar portaria e todos os controles da rigidez para ter essa segurança. Então, há uma tendência, você começou a viajar mais, a cultura mudou muito. Quer dizer, a segurança aumentou, né, com a construção dos edifícios. A segurança aumentou, tanto é que vem os condomínios fechados, né, que foi evoluindo isso aí. Hoje ninguém quer mais, morar em casa, todo mundo quer morar com essa segurança. Então, o edifício, a verticalização, ela traz isso, e esse adensamento na cidade, porque cuidar de uma cidade custa caro, né? Então, quanto mais adensada ela for, mais você vai usar os recursos que já existem naquele entorno, como hospitais, escolas. Então, hoje, com esse corre-corre de vida, a vida mudou muito, né, de lá para cá. Sim. Eu acho que esse é um dos componentes que afetou muito isso. Você começa a não ter tempo, então você começa a querer tudo perto. E com esse trânsito, aumento do número de carros, que é uma outra característica daquela época. Naquela época, até meu sogro tinha um edifício ali no centro, os edifícios não tinham garagem antigamente, porque existia muito pouco carro. É verdade, a garagem era a rua, então, e ninguém mexia nos carros. Isso, exatamente, e ninguém quer mais prédio que não tem garagem hoje em dia. Então mudou a cultura, mudou todo esse conceito de moradia, né? E daí para lá vem evoluindo isso tudo, até chegarmos assim a tendência de cada dia concentrar mais. Esses os grandes centros estão aí, né? Hoje nós temos inúmeras barreiras ambientais, por exemplo, do Estado, que limita muito. São normas que têm que ser seguidas, não é isso, Frank? Essas normas, elas têm que ser seguidas, porque hoje também prosperou muito a cultura, não é cultura, né? As regras apertaram muito, das procuradorias, do Tribunal de Contas, esses órgãos reguladores. Isso é bom, Frank? Isso é bom, na tua opinião, essas questões que envolvem as normas? Tem um lado bom, porque você começa a não poder fazer tudo e fazer dentro de uma coisa saudável, né? Mas tem um lado ruim que começa a criterizar demais em muitos casos, que essa é uma das nossas brigas. O que é isso? É a burocracia que aumenta, Frank?
Não é só, a burocracia aumenta, né? Inclusive, essa questão de burocracia, tem um estudo que o custo que gera a burocracia num empreendimento chega a 12% do valor dele. É muito alto. Desde você pensar em fazer um lançamento realmente até você concluir aquilo lá. Isso é uma coisa que puxa muito, mas essas limitações, ela vem com as mudanças da legislação, né? A legislação altera muito, né? E, por exemplo, no caso ambiental, esse Código Florestal, o Código Florestal de 2012, alterou muito. E nós aqui, como temos muita córregos, igarapés e riachos que passa assim na cidade, você tem área de preservação permanente que é totalmente consolidada. E você não consegue dizer que aquilo já está urbanizado. Então, a Procuradoria entende que aquilo não é... O Ministério Público, que era o que eu ia falar há pouco, ele entende que aquilo é uma APP, que você não pode construir nada. Por exemplo, nós temos um caso emblemático na Ponta Negra, que teve um edifício lá que já estava toda a estrutura levantada, e foi pedido que derrubasse o prédio. Isso demorou 2 anos para a empresa. Literalmente foi pedido para derrubar o prédio? Derrubaram, Frank? Não, porque a empresa entrou com recurso, foi para Brasília, gastou um monte de dinheiro, entrou com liminar e conseguiu fazer com que o Ministério Público entendesse que aquilo está urbanizado. Então, quer dizer, para você ver, uma área como a Ponta Negra, ela é considerada não urbanizada. Ou seja, é uma área de preservação permanente, que é uma área ambiental preservada. Quer dizer, é difícil, né? Frank, me diz uma coisa. O Sinduscon, né, sobre, por exemplo, a indústria envolvendo a mão de obra, a manutenção, a criação, o desenvolvimento de novos empregos na indústria da construção civil é um fator importante, porque eu fico imaginando, com a construção de todos esses prédios, um sem número de empregos novos são criados, tem muita gente trabalhando, porque envolve um universo de profissionais de várias grandes e pequenas áreas, não é, Frank? É importantíssimo a questão da mão de obra. Na verdade, a construção civil é o setor que mais emprega com menos dinheiro, e pega uma mão de obra não qualificada. Mais emprega com menos dinheiro? O que quer dizer isso, Frank? Se você tiver R$1 milhão, você contrata 200 pessoas. Na indústria, você com R$1 milhão não vai botar numa máquina, não vai botar em pessoas. Então, isso na prática, você bota no mercado lá, com servente, com rotinas, com emprego mão de obra especializada naquilo que barata, que não tem muita especialização, você consegue adequá-la no teu canteiro de obra. Já outros segmentos não, que é industrializado. E continua criando esses empregos, essa atividade? Sim, continua, né? A gente teve um problema na pandemia, né? Logicamente. O baque foi grande, Frank? Caiu, nós temos 2 momentos, né? Um que foi quando, em março de 2020, que realmente apavorou começou o desastre todo. Aí demite, segura, não segura e tal, todos os protocolos e tal, e a coisa foi. Mas logo depois a coisa até disparou em relação à contratação, porque aumentou o número de obras. E houve muita dispensa, Frank? Não. No setor, nós conseguimos manobrar bem, porque a construção civil não parou, na realidade, né? Não parou. Nós mantivemos os protocolos e ela não parou. Então, a gente conseguiu segurar onde dispensou. Pessoas de idade, pessoas que tinham comorbidade. Sim, claro. Né? O pessoal do grupo de risco, né? Do grupo de risco, realmente. E onde foi o segundo problema da pandemia? Em janeiro, né? Quando em janeiro a cidade parou tudo, aí a construção civil parou. É verdade. Nesse momento parou todos os setores, inclusive a construção civil. E ali nós tivemos já um outro impasse, mas também que não demitiu. Já estava mais acostumado com a pandemia, com os protocolos e aquela coisa doida. Então, quer dizer, em 2020, nós tivemos um saldo positivo de contratações. E em 2021, até agora, nós temos um saldo positivo que já é maior do que o saldo de 2020. Vocês retomaram as contratações agora em 2021, Frank? Sim, porque, para você ter uma ideia, o mercado imobiliário, que é quem mais contrata, ele dobrou o número de lançamentos em relação a 2020 no primeiro semestre de 2021. Que boa notícia, hein? E isso, principalmente porque na pandemia, todos nós mudamos nossos hábitos, certo? Sem dúvida. Paramos de viajar, paramos de ir para restaurante, nada podia. Então, esse dinheiro economizou. Paramos de participar de eventos. Nós passamos a dar mais valor para casa, aumentar nossos espaços, comprar novos apartamentos, idealizar um novo modelo de moradia. O home office trouxe isso. Então, isso fez com que realmente as pessoas investissem em moradia e esse mercado realmente
vendesse mais. Tanto é que os estoques hoje já são bem menores do que antigamente, do que num passado recente. Hoje em dia, por exemplo, para comprar um apartamento, você não tem pronta entrega, ou tem poucos para pronta entrega, e a maioria está ainda em construção para uma entrega posterior? Não é assim, olha só. Em 2018, a gente estava num gargalo, a construção civil estava num gargalo, não vendia, estava parado bem devagar 2018. O crescimento da construção civil. Aí, em 2019, a coisa já melhorou bem. Quando foi em 2020, essa coisa estava melhor, veio a pandemia, então ficou naquela apreensão. Mas logo depois a coisa desandou. Então, o que acontecia? Naquela altura tinha muito estoque, realmente. E com a pandemia, apesar da apreensão, foi lançado mais imóveis. Então, hoje, o que aconteceu? A parte do imóvel médio-alto, ele tem pouco lançamento de lá para cá. Onde prosperou? Mercado econômico, população de moradia, de até 60 metros quadrados, 70 metros quadrados no máximo, que é onde há a verba do governo federal. Então, a verba faz com que você construa, e a questão que é a questão que é antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, Sim. representa no estado do Amazonas hoje 85% do que é construído. O presidente Bolsonaro esteve recentemente em Manaus para a entrega de muitas casas, né? Quer dizer, tem a ver com o que você está dizendo agora aí? É um desses empreendimentos, é o Cidadão Manaus 3, eu acho, são lá 500 unidades, que tem a ver com esse programa Casa Verde e Amarela, que é habitação de interesse social. Existe uma diferença entre interesse social e habitação econômica, né? Interesse social é aquela onde o governo dá um subsídio e as famílias que pouco recurso conseguem comprar um imóvel. E isso aí é importante, esse tipo de projetos de construção, é importante para a indústria da construção civil. É importantíssimo. Agora, qual é o gargalo disso? É que isso tem, que é uma das nossas brigas, isso tem um valor definido pelo governo federal, tá? O valor do imóvel. Do imóvel. O faixa 1, por exemplo, que eu acho que esse que entregou é faixa 1, as pessoas não entendem muito o que é faixa 1. O que é, Franca? Faixa 1? Eu não sei o que é faixa 1. Não, mas faixa 1 é interesse social, onde o governo entra com subsídio para o interessado em comprar um imóvel. Pessoa de baixa renda, Entendi. Salário até R$ 1.600, da família familiar, né? Não é salário de uma pessoa, não, Entendi. da família. Então, a partir daí... E ele se torna, então, um candidato para comprar o imóvel, é isso? Do pessoal da faixa 1, né, com um salário de 1.000 e tal. E o faixa 2 vai até 2.500. Faixa 1,5 até 2.500. Aí depois vem faixa 2 e faixa 3, que já são imóveis econômicos, mas que o subsídio diminui muito. E essa é uma das nossas brigas através do Fórum Norte-Nordeste, para você ter uma ideia. O valor desse imóvel aqui, imposto pelo governo federal, ele é menor do que Sul-Sudeste. Quanto fica, mais ou menos, não precisa ser preciso, mas já, com um imóvel desse, hein? Aqui em Manaus, 120 mil, e agora 120 aumentou 10%, mil, né? vai dar 132 mil reais, é o teto máximo do valor. Para pagar em vários anos, né? Isso, até 36 anos. Mas o que acontece? O subsídio é bem maior nesse faixa 1 do que em outros, e no faixa 1 não, mas a partir do faixa 1,5 para cima, quem tem interesse tem que pagar 20% desse imóvel. Aí que entra um gargalo. Aí, quer dizer, o subsídio que o senhor está falando é para o construtor, né? Para a empresa construtora. Não, subsídio para quem compra e para o construtor também, ele tem alguns benefícios. Para os dois, né? Para os dois. Mas nas outras faixas, quem está interessado tem que ter 20% desse valor desse imóvel para aportar no negócio. Esse é um grande gargalo, realmente. Entendi. Porque a nossa renda, a renda do Estado, ela é menor do que a renda de Sul-Sudeste. Para você ter uma ideia, por exemplo, no ano de 2020, foi destinado 5 bilhões e 300 milhões para moradia econômica aqui através da Caixa Econômica. Nós só conseguimos aplicar 1,3 bi desse dinheiro, porque não tem número de empregos suficiente, não tem renda suficiente principalmente, as pessoas não conseguem aderir porque não tem renda familiar. Então o problema aí já é um problema de falta, aí surge a falta de compradores, né? Isso, porque essa é a nossa briga, porque o governo federal tem que entender as regionalidades como elas são. E tanto é que esse dinheiro retorna para o Sul-Sudeste, e no Sul-Sudeste tem sobra no orçamento em relação ao Norte e Nordeste. Quer dizer, o dinheiro que veio para o Norte não foi utilizado, volta para o... e usa lá. E isso está acontecendo? Está acontecendo, é de 2020. Puxa, tem um estudo do Fórum em relação a isso. E tem mais, todo esse dinheiro que não é aplicado aqui não move nossa economia. A gente tem que, para cada real aplicado aqui na construção, gera 1,64 no mercado. Então, todo esse dinheiro se perde. Nós perdemos 10 bi
em 2020, porque não foi usado esse dinheiro, tipo assim, entendeu? Qual é o cenário para 2021 hoje? Exatamente isso que você está falando aí. Aí... Ou não dá para falar ainda? Não, assim, nesse cenário, ele tende a ser muito parecido, né? Mas assim, porque quando você fala em cenário, você remete ao que está acontecendo, né? Ao contrário do que aconteceu em 2020, nós temos uma inflação em escala, né? Agora bem maior. Sim. Nós temos uma Selic de 2,25, uma Selic agora que está 5,25, com tendência a chegar a 8, 8,5 até o fim do ano. E aí é crédito, né? Você vai... Isso tudo aí que você está citando é dificuldade. É então. dificuldade. Nós tivemos uma falta bruta de materiais, tem uma falta e temos... A falta de material continua? Ela continua, é agora real? Continua. Tanto a falta quanto o aumento de preço, né? O aço, por exemplo, subiu 200%. Isso tudo vem de fora, né? O aço, tudo. E aí o que aconteceu? As empresas muito preocupadas, porque tem poucas empresas fornecedoras de aço, por exemplo, através das cooperativas da indústria da construção, importaram aço, com 120 mil toneladas da Turquia, e para ver se faz uma frente, porque era uma escalada que não tem como controlar. Mas não estamos falando de aço, estamos falando de aço, de cobre, de PVC. Claro, material em geral, né? Em geral, eles tiveram aumentos muito fora do normal, né? Na realidade é assim, olha só, o custo da inflação, vamos chamar é o índice de 12 meses, Sim. 10,8%. Nós estamos com custo de material de 22%. Então há um descolamento entre o preço, a inflação e o preço dos materiais. Então você tem aí um descontrabalanço muito grande, né? Por exemplo, quando você faz uma composição de custo do metro quadrado da construção, isso é um componente óbvio que é entre material e mão de obra. No passado recente, o material representava 51%, mão de obra 49%. Hoje, 68% material, 32% mão de obra. Quer dizer, descompensou total. Descompensou porque houve uma queda para a mão de obra, né? Não, a mão de obra estabeleceu. O que subiu muito foi o material. O material estourou, né? Não teve jeito de conter. Mas eu, Frank, diria que esse valor, se for considerado o começo da pandemia para cá, nós vamos em 35% de aumento do custo de materiais. E o que aconteceu e acontece até hoje? Desequilíbrio contratual. A construção civil trabalha a longo prazo, ela não trabalha a curto prazo. Então, o que eu contratei lá com o Humberto foi 1.000. Mas agora, para mim realizar, eu tenho que gastar 1.500. Ou seja, eu não tenho como entregar para o Humberto, eu tenho que chegar para o Humberto e dizer o seguinte, eu cotei essa aqui a R$10, agora ele está a 15. E eu estou te apresentando aqui essa diferença. Aí tem que haver uma composição, você quer dizer? O governo federal, isso. O governo federal agora aumentou em 10% o preço no programa Casa Verde e Amarela para as demais faixas. Então, é muito difícil, né? Existe muita dificuldade nos cenários. E novas situações para que vocês então, lidem com elas, não é isso? Quando você faz um cenário, você tem que entender como é que essa coisa vai normalizar, como é que vai vencer essa inflação, como é que vai entregar esses imóveis, porque o preço é anterior, mas a construção é agora, né, atual. Né? Então, e vocês sabem bem lidar com isso, né? Mas tem que lidar. Tem que lidar. Mas assim, eu acredito que o cenário é positivo, ele vai ser positivo. Moradia é uma coisa que todo mundo quer, que não tem como. Nós temos um déficit habitacional hoje, para você entender, eu falo 250 mil unidades aí para realizar de déficit. Mas tem obra de saneamento, obra de infraestrutura, obra em geral, né? Que é um outro gargalo. E, na verdade, eu senti pelo que você está dizendo, Frank, é que o desenvolvimento não para. Ele pode até desacelerar e ficar mais lento, mas ele progride, né, nesse setor da construção civil. Ele não está parado. Não tem como parar. Né? Tudo passa pela construção civil. Esse ambiente está aqui foi construído por alguém. Ele pode ter até a informalidade dele, que é uma coisa que a gente combate, né? Porque o informal concorre com o formal, que gera problema no final das contas em termos de custo. Né? Eu não posso comparar essas duas coisas que me dá problema no fim. Eu não posso... Os custos de quem contrata formalmente é muito diferente. Por exemplo, hoje nós temos 24 mil empregados no setor da construção civil. 24 mil em Manaus? 24 mil em Manaus. Mas acontece o seguinte, não, esse número é do Estado, mas acontece o seguinte, a cadeia da construção civil ela vai a 72 mil, 24 mil formais,
A gente considera 24 mil informal Ok. e considera da cadeia, da construção, entre outros trabalhos de arquitetura, disso, daquilo, mais 24 mil. Então, essa cadeia, a gente entende que ela vai a 72 mil. Se você pegar o número do IBGE hoje, ele monta nesse número aí. Tá vendo? Você está terminando, finalizando a nossa entrevista, a nossa conversa, numa nota bem positiva. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Frank, presidente do Sinduscom, muito obrigado por ter vindo aqui e ter dado uma aula sobre construção civil e, logicamente, falar para a gente, apresentar para tanta gente a importância histórica, inclusive, do Sinduscom na cidade, para a construção da cidade de Manaus. Eu que agradeço, muito obrigado, Humberto. É muito importante que a gente possa falar para a sociedade o que a gente faz. E aí nosso tempo é curto, mas nós temos um trabalho capitaneado pelo Sinduscom e até pela ADEME, que é o CODESE, né? O CODESE, o que é o CODESE? É planejar Manaus para os próximos 30 anos. A gente espera chegar em 2028, que é a meta do CODESE, que tem 2/3 não venha do industrial, seja de outras fontes, para gerar o PIB, que sejam as 10 melhores cidades para se... Isso é uma meta a ser conquistada, não é? Para se investir entre as 20 melhores cidades para morar. Que legal. Então, é uma coisa importante que a gente briga por isso. E esse trabalho que a gente está falando aqui, com todas essas dificuldades, é para chegar também... Faz parte da briga, né? Faz parte da briga falar sobre isso, não é isso? Frank, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo dia. Foi um prazer imenso e de repente, revê-lo aqui no estúdio, né? Muito obrigado. Obrigado, Frank. Minha gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.